Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. No programa de hoje vamos falar sobre os impactos da educação integral no processo de aprendizagem. E ainda, qual a relação desse projeto educativo com os índices educacionais e sociais? Para falar sobre esse assunto, convidamos a professora da UniLaSalle, em Canoas, no Rio Grande do Sul, Suzana Pacheco, que também é consultora dessa série. A coordenadora da área de Educação e Comunidade do CENPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, Maria Júlia Azevedo. E a coordenadora do programa Escola Integrada da Escola Municipal Aurélio Pires, em Belo Horizonte, Renata Dalferro. Uma comunidade que lutou para conseguir uma escola. Assim pode ser resumida a história da Vila do Morro Alto e da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Professor Gilberto Jorge, em Porto Alegre. Graças ao empenho dos moradores, a permanência da escola na região foi garantida há mais de 2 décadas. Veja na reportagem. A história com a comunidade começou com a escola estadual Paraíba, descendo lá para o Jardim Verde, que é um conjunto residencial de classe média alta. E essa escola aqui ficou abandonada. Esse aqui ficou espremido entre os conjuntos residenciais de classe média alta, e a vila, o pessoal da vila viu que ia ficar sem nada, né? Então eles vieram para cá para garantir o estudo para os filhos deles. Essa escola se constitui pela comunidade. E faz questão da participação dessa mesma comunidade, como nós comprovamos nesse sábado de sol e de muito movimento na escola. Nos finais de semana, a rotina por aqui é ver a escola aberta. Nós estamos com o programa Escola Aberta desde que ele veio para Porto Alegre há 3 anos, vai fazer 3 anos agora em setembro, e ele funciona nos finais de semana. Tá? Nos finais de semana nós trabalhamos sábado e domingo com oficinas. A comunidade gosta muito, participa muito, as crianças participam muito. Porque a escola aqui, na realidade, aqui no Morro Alto, a escola é esse único espaço de lazer que eles têm aqui na escola. Lazer, esporte e arte. A lista de oficinas oferecidas à comunidade é extensa. Tem até espaço para quem está em busca de novos horizontes profissionais. O objetivo é dar oportunidade à comunidade que não tem condições, né, de ter esse curso gratuito. É um curso muito caro, né? Então aqui eles vão ter a oportunidade de ter uma boa profissão e um bom emprego na rua. Porque é mais um aprendizado, né? Uma profissão, né? Pra gente fazer fora daqui, né? Nas casas, para ganhar um dinheirinho a mais. Eduardo, por exemplo, leva para a sala de aula algumas aprendizagens vivenciadas no tatame. Fiquei mais quieto, eu melhorei lá um pouco lá na minha turma, eu era muito converseiro. Vou fazer mais trabalho agora, bem rapidinho lá. Para a comunidade, a visão sobre a escola também mudou. É o espaço que eles têm, né? Que aqui o problema aqui é a falta de espaço. E aí a escola abrindo no final de semana, eles têm pracinha, eles têm brinquedos, é menos criança na rua, né? Daí, pelo menos com a escola aberta, pode vir aqui fazer uma oficina de street dance e na quadra jogar um futebol, um vôlei, em vez de estar na rua e fazendo coisa que não deve. A gente vê os pais sentados tomando chimarrão no pátio, e enquanto os filhos deles pequenos, porque eles vêm até com nenê para a escola, enquanto os filhos estão aqui brincando, outros participando de oficinas, alguns vêm e participam de oficina, depois ficam lá fora. É muito bom a relação com a escola. Ritiele era aluna da escola quando ingressou no grupo de contadores de histórias. Hoje não é mais aluna, mas segue contando histórias para as crianças da comunidade. E vendo a formiguinha quase morta, gelada pelo frio, tomou-a carinhosamente entre as mãos e levou para seu reino encantado, onde não há inverno, onde o sol brilha sempre e onde os campos estão sempre cobertos de flores. E eu gosto de mostrar assim para as outras crianças o que as professoras me ensinaram, que deixaram para mim quando eu estudava aqui.
Então, assim, são pequenos exemplos, são questões pequenas que se tornam muito grandes se tu olhares para a vida dessas crianças e como elas vão se constituindo enquanto sujeitos capazes de produzir significativamente, de contribuir para a escola e para as suas vidas. Escola aberta e viva, né? Começando o Salto para o Futuro de hoje, gostaria de agradecer às nossas convidadas pela presença aqui em nosso estúdio. Suzana, você, além de consultora dessa série, é orientadora educacional da Escola Gilberto Jorge, que a gente acabou de mostrar na reportagem. Aliás, uma escola que nos recebeu muitíssimo bem lá em Porto Alegre. Algumas vezes ao longo dessa semana, Suzana, nossos convidados citaram o programa Escola Aberta como um potencial aliado na busca por uma relação mais estreita com a comunidade. O que é que pode garantir que o Escola Aberta realmente se configure nesse espaço de aproximação entre escola e comunidade? Você que representa a escola que já vivencia essa realidade. Um compromisso tanto, né, pessoal? Bom, em primeiro lugar, então, dizer que é muito bom estar aqui, podendo conversar, discutir sobre uma temática tão pertinente, né, na contemporaneidade. Então, saudar as colegas também, Maria Júlia, Renata, é você. Bem, eu acho que vou falar então da escola um pouco, né? O que lá as pessoas que estavam falando da experiência da Escola Aberta na Gilberto Jorge, né? Eu acho que tem um pouco a ver com a própria história da escola. Lá tem dado certo, sim. Nós temos sentido resultados na aprendizagem, na relação das crianças, na convivência e a relação delas com o conhecimento. A escola, como foi dito ali pela Isabel e a diretora, enfim, ali também, é uma escola que lutou para estar ali. Então, tem uma história de participação. Ela, inclusive, lutou para que, como é o único espaço de lazer ali da comunidade, ela se organizou junto com a escola, debateu e foram em busca de conquistar um espaço de esporte, né? Construindo, então, o espaço da cancha, né? Da cancha. Eu falo cancha, você, né? Rico, né? Cancha, como é que é? Que é a quadra, né? A quadra. Você é de gaúcho, né? É cancha, quadra. Então, a quadra esportiva e a pracinha, porque não havia possibilidade desse brinquedo, né? Como a escola é no morro, até para fazer uma pelada fica complicado. Então, o que aconteceu? A escola ganhou, disputou no orçamento, né? E conseguiu, então, a verba para a construção desses espaços. Portanto, a escola, a Marisa fala que começou o processo da escola aberta, o projeto há 3 anos, mas ela já era aberta até então, né? Eu acho que aí tem, vamos dizer assim, a sementinha, né, do porquê que o projeto lá funciona. Uma outra coisa importante a destacar, eu como orientadora tenho trabalhado com a gurizada nos conselhos de classe, nós fazemos então assembleias, né, para então dar voz aos alunos e para que eles possam falar da sua aprendizagem e contribuir com sugestões para o próximo trimestre. E de uns tempos para cá, começou a aparecer falas dos alunos referindo o que eles estavam fazendo na escola aberta. E alguns professores surpreendiam, assim, não, mas eu não estou trabalhando isso, a gente não fez isso na escola. Não, professora, na escola aberta, foi no sábado, foi no domingo, é que a senhora não está aqui ainda. Bom, o que aconteceu? Os professores também começam a legitimar aquelas atividades que estão acontecendo aos finais de semana. E as crianças tomam isso como sendo da escola. Então, aqui não há uma ruptura, ou pelo menos a gente caminha, né, para diminuir esse espaço do que acontece lá fora, lá no final de semana, e o que a gente está aprendendo durante a semana na escola. Acho que um pouquinho por aí, né? Tá certo. Maria Júlia, quando se fala em educação no Brasil, o desafio que se impõe atualmente é o da qualidade. De que forma que as iniciativas de educação integral podem contribuir para que esse desafio possa ser enfrentado pelas nossas escolas? Bom, Murilo, eu queria juntar um pouquinho com o que a Suzana estava dizendo, tal. Eu acho que tem uma coisa aí que na fala da Suzana com relação à história da escola aberta, que é o seguinte, eu acho que ela produz um efeito aí na relação com a comunidade, que é um reconhecimento de que jogar, brincar, também é um aprendizado. Tá certo? E como isso está numa relação com a escola, porque senão fica assim, que o aprender é uma coisa longe da vida, tá certo? Então, isso leva vida para dentro da escola, tá certo? E ao mesmo tempo leva conhecimento para fora da escola. Né? Então, acho que essa é uma ligação. Então, portanto, isso tem uma ligação com a questão da qualidade. Né? Eu queria trazer, junto com isso, uma ideia, tem uma pesquisa, tá certo, feita pela Unesco aí durante 10
10 anos na América Latina, certo? Pesquisando um pouco a história do desempenho dos alunos. Tem economista no meio, né? Os economistas atualmente têm pesquisado a educação. É bom, muito tá bom certo? E os economistas vão fazendo uma coisa que eles vão, do ponto de vista estatístico, né? Usando a estatística, eles vão separando aí os fatores que contribuem mais ou menos e tal. E essa pesquisa mostra uma coisa que tem 2 fatores que são os fatores mais determinantes para o desempenho, para o bom ou para o mau desempenho, mas eles são os mais determinantes. Um dos fatores tem a ver com a heterogeneidade, ou seja, com a convivência com a diferença, certo? A gente, durante muito tempo, pensou que homogeneizar ajudava, tá certo? Então a gente está enfrentando a história de que não, que o heterogêneo ajuda, ou seja, portanto, a gente aprende não só na relação com aquele que no momento está responsável, mas com quem está do lado também. Essa é uma coisa. A outra coisa é que o clima emocional, tá certo, da relação do grupo com aquele que está responsável, com o educador, ele é um dos fatores mais determinantes. A maior responsabilidade pelo bom ou pelo mau desempenho tá marcada por isso. Bom, portanto, a perspectiva da educação integral, certo, ela faz uma marca muito forte na história da convivência. Certo? Ou seja, a ludicidade, a possibilidade de trazer os saberes que estão na comunidade para dentro da escola, certo? Ele mexe na convivência. Então, é desse ponto de vista, tá certo, que a gente pode afirmar que a educação integral é uma grande contribuição para a qualidade. Certo. Nossa terceira convidada, Renata. Renata, as notícias sobre a qualidade da educação, muitas vezes baseadas nos resultados de avaliações, dos sistemas, enfim, sinalizam que há muitos desafios ainda no caminho para uma educação de qualidade. Durante essa semana, nós recebemos algumas perguntas de professores que se mostraram um pouco receosos. Se essa escola tradicional, todo mundo conhece, ainda não está conseguindo dar conta dessa qualidade, ou não consegue dar conta dessa qualidade da forma como todos nós gostaríamos que desse, de que forma essa mesma escola pode fazê-lo na perspectiva da educação integral? Há um paradoxo aí ou não? Não, eu acho que há um momento, né? O momento que a gente está vivendo no Brasil hoje, um momento histórico importantíssimo, né? E que a gente tem que, na verdade, construir. Os professores estão cansados, claro, nós temos uma longa trajetória de muitas questões, mas o que a gente está percebendo, né, eu trabalho numa escola municipal, né, e o que a gente percebe é que há possibilidades, não há modelos, né? Então, por exemplo, em Belo Horizonte, né, a gente não trabalha nessa extensão da jornada com professores diretamente, quer dizer, eu sou uma professora e tenho uma equipe de outras pessoas, e aí caminha muito no que a Ana Júlia está dizendo, de outros saberes. Então, assim, às vezes quando parece que a gente está falando isso, a gente está trazendo toda essa carga para os professores. E essa discussão toda que nós estamos vivendo, que nós discutimos esses dias, estão mostrando que é uma abertura da escola. Outros saberes, outras pessoas, onde os professores vão atuar com os alunos diretamente, mas nós vamos atuar com as pessoas que estão vindo ao encontro, né, da escola, ajudando nesse processo formativo. Nós vamos ajudar a formar outras pessoas, né, tirar algumas pessoas, talvez, de um anonimato, de uma situação, e fazer isso crescer. Então, uma outra função para o professor. Né? Então, é uma briga, às vezes o professor tem que ocupar seu espaço, e acho que as pessoas que estão envolvidas com isso, as diferentes experiências que nós estamos vendo no Brasil, nos mostram que há outras possibilidades. Isso, aí, o que nós todos acreditamos é que isso, e queremos, né, nessa qualidade, é que isso seja revertido para aquele dia a dia do professor que é o alfabetizador, que é o professor de História e Geografia, quer dizer, que o conhecimento, que haja uma outra qualidade, uma outra estado emocional para o aprender, para o querer estar na escola, para cuidar daquele espaço. Então, eu acho que o professor, eu acho que o exercício que nós temos que fazer nesse momento é de olhar para fora da escola. Quem são essas pessoas? Bom, já temos a primeira participação por telefone no Salto para o Futuro de hoje. Vamos ouvir a pergunta da Maria José, do Maranhão. Tudo bem, Maria José? Bem. Bom, Maria José, o telefone, pelo que parece, o telefone nos traiu. Eu espero que você consiga ligar novamente para participar aqui do Salto. A gente já estava com saudade de te ouvir. Bom, Suzana, enquanto isso, eu vou aproveitar para dividir um relato bem bacana, viu, cursista? Que chegou da Márcia Aparecida Francisquete Dias. Ela é diretora da Escola Rural Municipal Hélio Pedro Vanzella, de Educação Infantil e Ensino Fundamental, em Porecatu, no Paraná. Porecatu é uma cidade do norte do Paraná.
Ela disse que é diretora dessa escola rural. Vou ler porque é um pouquinho extenso aqui o relato da Márcia. A escola tem 178 alunos e desde 2005, começou a desenvolver o projeto piloto de tempo integral. Ela disse que a aceitação dos pais foi total. Graças a esse projeto de tempo integral, eles tiveram a oportunidade de ampliar a educação infantil e implantar a educação de jovens e adultos. Hoje, segundo a Márcia, já estão com 3 anos e meio de tempo integral e tem muita satisfação de dizer que o município melhorou no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Antes, segundo a Márcia, eles tinham 4,3, era o IDEB da escola, e hoje já são 5,1. E melhorou muito também o índice de repetência. Antes era de 32% e hoje caiu para menos de 5%. Aí, Suzana, eu te pergunto, esses dados impressionam bastante, né? O que pode nos entender dentro também do que já dizia Maria Júlia? Por que esse impacto é um impacto tão direto assim na aprendizagem? O que isso requer também dessa equipe que está dentro da escola, pensando, claro, nessa educação de qualidade que a gente quer conquistar? Sem dúvida, acho que isso anima, né? A gente pensa que aí pode ter uma aposta, né, muito afirmativa, muito positiva, para nós podermos começar, então, a olhar muito de frente para essa questão da qualificação da escola. Né? É fruto de muito trabalho. É muito trabalho, exato, não é fácil, não é simples. Aliás, em educação, né, as coisas são realmente suadas, mas dá muito prazer também, né? E o que a gente pode ver, é claro, eu não conheço a especificidade do projeto, né, da colega, mas ao que indica, há aí também participação. Né? O que a gente pode perceber é que nesse momento é um momento de autonomia. Né, é possível construir e deve-se pensar na construção de um projeto com a cara da comunidade, com a cara da escola. Não estamos pensando que vamos receber um kit pronto de como é que temos que fazer a educação integral. Eu acho que a ideia é dialogar, né, poder dialogar com as comunidades, verificar quais as necessidades daquele entorno, né, e poder abrir, então, para verificar qual é o projeto que se quer de educação integral. Nós não temos um modelo pronto, não temos um conceito fechado nisso tudo. Né? Acho que talvez por aí a colega aponte já ganhos. Isso é muito importante, porque na verdade nós estamos no início. Não que a temática da educação integral seja inédita, não, né? Ela tem lugar na história, mas nesse momento, da maneira como nós estamos pensando, que é, como diz a Renata, de abertura da escola, né? Não é poder aproveitar, fazer desse momento uma possibilidade para, quem sabe, romper com o isolacionismo da escola, que nos sobrecarrega, né? E nós tentamos, então, professores, e às vezes com muita frustração, tentar dar conta sozinhos, às vezes com uma equipe que apoia, mais ou menos, mas enfim, sozinhos, mas poder olhar, sozinhos nós não vamos conseguir, sozinhos nós não estamos conseguindo, e isso as pesquisas estão aí para nos mostrar, né? Se nós temos um processo de democratização do ensino hoje, que é inegável, nós também precisamos agora ensinar as crianças que estão na escola, né? As crianças precisam aprender mais e melhor. Então, bom, acho que essa é uma oportunidade, quer dizer, estabelecer diálogo, pensar em abertura da escola, em troca de saberes. A Maria Júlia falava da questão da diferença, né? Da possibilidade da convivência com as diferenças, e isso me anima muito, porque eu acho que é por aí, quer dizer, é na diferença, a gente vai ter que romper com essa lógica, com esse paradigma da homogeneidade, né? Lá desde o século XVII, vindo nos acompanhando, né? Uma coisa muito enraizada, e aí, quem sabe, essa é uma oportunidade, né? É na diferença, por exemplo, que eu descobri que cancha no Rio Grande do Sul é sinônimo de quadro aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo aprende com a diversidade. A Escola Municipal de Ensino Fundamental 25 de Julho, em Picada Café, no Rio Grande do Sul, trabalha desde 2007 com o projeto de turno integral, um projeto pensado para atender as demandas da comunidade. A nossa equipe esteve lá e você confere agora como funciona essa proposta. Nós somos aqui uma região em que a grande maioria dos pais trabalha em fábricas de calçados, em indústria calçadista. E aí se começou toda uma conversa de que aquela criança que até os 4 anos, os 5 anos, ela fica na creche. E aquela criança, a partir dos 5, 6 anos, que já não era mais nenhuma criança para ser atendida na creche, né? E aonde ela fica? Até os pais voltarem de noite para casa. E a partir daí, então, se começou a pensar e fazer estudos dentro de uma formação ou dentro de um atendimento de turno integral. Em 2007, o projeto ganhou forma. Atualmente, 60 crianças participam das atividades que são realizadas no contraturno. Então, as crianças vêm para cá de manhã, eles chegam em média assim, 6h30 da manhã, eles recebem um café da manhã, vão para as oficinas, são encaminhados para as oficinas, tem o almoço, tem a hora do descanso, e os pais recebem, quando eles se inscrevem aqui, eles perguntam para eles, vocês querem que o seu filho vá para o turno integral? E aí a gente
entrega para cada pai uma ficha que eles levam para casa. Nessa ficha tem as oficinas e os dados que eles vão preencher do aluno e eles com a criança escolhem. Nós temos uma parceria com uma academia de ginástica que tem piscina, né, onde eles fazem natação. Nós temos uma outra parceria com a Sociedade Aliança, onde eles têm as danças alemãs, né, e as demais são oferecidas aqui. Informática, brinquedoteca, balé e música são algumas das oficinas oferecidas aos alunos. O que eu incentivo a eles é que cada um tem que fazer aquilo que gosta. E talvez daqui saiam crianças que vão ser ótimos tocadores de flauta, né? Musicistas, talvez cantores, né? Eu acho que é uma oportunidade que eles estão tendo de conhecerem algumas coisas diferentes, né? Como por exemplo, não só a brinquedoteca, mas oficinas de balé, alguma coisa assim, que eles possam no futuro poder aproveitar, né? Assim como eles têm oficinas de marcenaria, onde eles possam descobrir se eles gostam daquilo realmente e que eles possam, quem sabe, ter uma profissão com isso. Daí a gente pode, assim, não ficar em casa, assim, olhando televisão, essas coisas, né? A gente pode se soltar aqui, sabe, conversar, brincar, já que tem um monte de jogos, né? Sim, tem o nosso horário. Um horário pensado a partir de um objetivo: oferecer significativas contribuições para o desenvolvimento das crianças. Integrar as crianças no turno oposto do estudo, para que elas estejam ocupadas com uma atividade prazerosa, que traga um benefício corporal, mental e geral para a criança, né? E trabalhando bastante também com a parte social da criança, para que ela tenha novas experiências, com novas aprendizagens. No palco, a partir de uma história simples, os irmãos do palhaço ficam debochando que ele é muito pequeno e ele resolve fugir do circo. Daí eles encontram ele, daí ele volta para o circo. Saberes construídos nas diversas oficinas se encontram. Então eu não só vou trabalhar o teatro, mas sim eu procuro qualificar o aluno em todas as áreas, né? Pegar um pouco da dança, um pouco do teatro, um pouco do judô, muitos fazem judô, então e eles trazem isso para o teatro. Eu não posso podar o aluno e não deixar ele usar isso. E isso é muito bom no teatro, porque ele vê assim que tudo que ele faz é importante. Os pais estão muito contentes, as crianças estão se sentindo muito mais parte da escola do que antes. E aí é que a gente começou a ver a criança como um todo. Ela pode muito bem não estar bem numa certa atividade, mas ela vai muito bem em outra. Maria Júlia, chama a atenção na experiência da escola 25 de julho, lá de Picada Café, essa circulação que a escola propõe dos alunos pela comunidade, pela cidade ali. Que, aliás, é um ponto que a gente já discutiu ao longo dos programas anteriores. Educação integral não significa que o aluno fique o tempo inteiro dentro da escola, não é isso? Olha, é isso, Murilo. Educação integral não significa só tempo integral, tá certo? Perfeito. Mas educação integral também não significa mais do mesmo. Educação integral tem uma perspectiva de que usufruir do território, ou seja, usufruir da cidade, usufruir do campo, usufruir do bairro, tá certo? É um espaço de aprendizagem, ou seja, significa entender que a heterogeneidade do mundo é uma boa fonte de aprendizagem, certo? Acho que essa é uma coisa. A outra coisa é que, considerando a vida hoje, né, o nosso jeito de viver e tal, para garantir, acho que a gente tem um compromisso de garantir proteção para as crianças e para os adolescentes, certo? Para que eles possam crescer e fazer o mundo melhor do que aquilo que a gente fez. Então hoje, na contemporaneidade, oportunidade de aprendizagem, tá certo? Em diversos lugares, em diversas relações, tá certo? Com conteúdos absolutamente diversos, ou seja, olhando para aquilo que está acontecendo no mundo, a gente tem oportunidades, a nossa produção de conhecimento é infinita. Portanto, a gente tem muita coisa para pôr à disposição. Ela é a melhor forma da gente garantir proteção também para as crianças e para os adolescentes. E eu estou falando isso porque eu queria fazer uma ligação aqui. Tem uma questão aí da história da educação, quando a gente fala da história do IDEB, ou seja, uma oportunidade de avaliar pelo desempenho
pelo desempenho das crianças e dos adolescentes, o nosso desempenho como educador, ou seja, aquilo que a gente está podendo realizar. Tal. Acho que tem uma questão aí que são os outros indicadores, os indicadores sociais, tá certo? Que também estão apontando questões para a gente em relação às crianças e os adolescentes. O trabalho infantil é uma questão séria aí, e a melhor estratégia para poder enfrentar o trabalho infantil é criar outras oportunidades de aprendizagem para as crianças e para os adolescentes. Então, poder utilizar o território, o entorno, diversos espaços, outras oportunidades, é essencial para a educação integral. Aí, Renata, eu gostaria de te ouvir um pouquinho a respeito do contraturno. Também a gente já ouviu algumas perguntas que são um pouco críticas a essa ideia do contraturno, porque, segundo esses autores dessas perguntas, o contraturno poderia acabar se configurando num espaço onde as crianças fariam as coisas legais, entre aspas. E depois, no outro turno, a coisa chata de aprender sentado ali na carteira. Como é que você pode responder a essa crítica? Porque nós estamos vivendo um movimento. Esse momento que nós estamos vivendo é que nós estamos estendendo essa jornada de 4h30 dos meninos, que na maioria das escolas, né, eu já trabalhei em escolas, tinha 4 turnos, né, porque a gente tinha que garantir o acesso à escola. Hoje, né, com toda a fluidez dos próprios sistemas, a gente vê que nós estamos discutindo uma outra coisa, não é a garantia do direito à escola, que o menino esteja lá. Nós estamos discutindo um modelo de escola. Na Belo Horizonte, por exemplo, tem escolas integrais, quer dizer, o menino fica lá um tempo que aquelas 4h30 que a gente sabe que elas não dão conta mesmo, a gente precisa de um outro tempo, uma outra vivência. Olha, ter a rotina de almoçar com a garotada é uma coisa que eu tenho faz agora 1 ano. É uma coisa que muda a sua relação com eles. Então é um outro estar com os meninos que nós podemos usar para estar intervindo do que a Júlia está dizendo. Então nós estamos querendo pensar esse tempo. Que neste momento precisa ter tem esse modelo de turno e contraturno. Mas o que nós todos que estamos discutindo, nós estamos querendo é um modelo em que nós temos uma escola com um tempo maior, com diferentes possibilidades de trabalho, como a questão do almoço, construir esses processos com a refeição, garantir não só a comida na boca do menino, mas processos, porque é muito diferente você dizer para ele que ele tem que lavar a mão, do que estar todo dia ali com ele e ver se ele aprendeu aquilo, né, que interage. Então, eu acho que esse é o momento, nós estamos discutindo turno contra turno, mas eu acho que nós estamos caminhando para isso. Uma escola que tem um tempo suficiente para diferentes ações e, pegando o que a Ana Júlia estava dizendo, espaços diferentes. Se a gente pegar a arquitetura das escolas brasileiras, das escolas públicas, são espaços, assim, muitas vezes encaixotados, né? Constrói-se sala. Então, nós estamos discutindo de que nós estamos usando de outros espaços. Então, isso é fundamental. Eu estou tendo essa experiência de caminhar com os meninos na questão de fazer os meninos reconhecerem aquele espaço e também serem reconhecidos, né? Então, é mais ou menos isso que nós estamos vendo nos debates e que nós estamos aqui para defender essa bandeira desse momento e avançar para o próximo momento. Suzana, eu sei que você gostaria de comentar, mas é que a Maria José do Maranhão conseguiu entrar em contato com a gente. Vamos ouvir a pergunta da Maria José. Olá, Maria José. Olá. Como uma escola com educação integral será capaz de mudar o índice de evasão escolar e conquistar uma educação de boa qualidade? Boa noite e obrigada. Obrigado, Maria José, pela sua participação mais uma vez aqui no Salto. Então, Suzana, bem dentro do que a gente está discutindo. Pois é, acho que a gente até segue aqui, né, Maria José? Legal, Maria José participando aí, né? Bem, a ideia é nós até falamos antes, né, não temos um jeito só de fazer, né? Como é que a gente pode? Bom, são múltiplas possibilidades aí. A gente tem algumas experiências, como Belo Horizonte, Apucarana, né? Tantas outras que estão por aí, Nova Iguaçu e tal, Erechim, e que estão mostrando de forma muito diferenciada, né? Cada uma com o seu jeito e tal, grandes possibilidades. Algumas pistas a gente tem, né? A Maria Júlia estava falando, quer dizer, mais da mesma coisa a gente não quer e está vendo que não é possível, né? Então, esse não é o melhor caminho, né? Mais matemática, mais português, não é por aí, né? Vou pegar a fala também para responder também para Maria José, né? A fala da menina que fala que na escola de Picada Café a gente pode se soltar, né? É muito bonitinho, mas a gente pode se soltar mais, né? Então, o que a gente pode pensar a partir daí? Bom, se essa experiência, que é uma experiência diferente, permite esse soltar, que a gente pode pensar, né, em liberdade, em mais autonomia, né, movimento, enfim, isso também tem que influenciar o próprio currículo da escola. Isso vai influenciar, isso vai fazer diferença, né? Então, a ideia que a gente está trabalhando da separação entre turno contra turno, isso todo mundo vai
crescer, quer dizer, seria a ideia de uma comunidade de aprendizagem, né, que a Rosa Torres traz, né, quer dizer, várias pessoas, trocas de saberes, possibilidade de articulação dessas trocas, divergência, né, porque não, Renata mesmo já dizia conflito. Que a realidade de almoçar com os alunos durante um ano já está modificando a própria visão que eu tive a oportunidade de estar lá, eu achei muito legal, né, em Belo Horizonte, assim, o pessoal vai chegando, vai sentando e vão perguntando e vão interagindo, as relações sociais também acho que se ampliam, né, o pessoal fica sabendo, perguntando onde é que tu é, mas que língua tu fala, né, porque já fala, coisa da cancha, né, que língua tá falando, né, olha, então, essa troca toda e a criançada muito à vontade para fazer essas intervenções, a gente já sente que aí tem alguma coisa diferente. Então acho que a Maria José, um caminho é poder pensar, bom, o que eu tenho aqui, onde é que eu tô, né, que recursos eu tenho para cá, e olhar sempre na expansão da escola, né, nunca para dentro, a gente tem olhado muito para dentro, e a gente olha e sente de culpa, né, e a gente não está acertando por essa metodologia, ou não é por aqui, o professor tem muito isso, né, é a culpa, é a escola, não gente, vamos socializar, vamos discutir com a comunidade também, vamos ver o que está acontecendo do lado de fora e principalmente dar voz a esses atores que estão lá, os alunos, né, os professores também, mas os alunos, que como essa menina diz, a gente pode se soltar. Eu acho que ouvir talvez esse sentimento que está pegando ali, talvez seja uma dica. Né? Assim, a Suzana também respondeu a pergunta que foi enviada pela Tânia Colodetti, os cursistas do teleposto do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira de Duque de Caxias aqui no Rio de Janeiro, que também perguntaram se é possível que o índice de evasão escolar diminua com o projeto de educação integral. Renata, recebemos também um e-mail, outro de Duque de Caxias. A Letícia Lopes pergunta, ela é aluna do 3º ano do curso normal. Letícia, obrigado pela participação aqui no Salto. Ela quer saber quem ganha e quem perde com a educação integrada. Ela está se referindo especificamente ao programa de educação integrada que está em curso lá em Belo Horizonte. Minha formação é educação física, né? Vamos entrar nesse jogo aí, né? Nós já estávamos discutindo muito aqui de que nós temos poucos resultados concretos. O relato daquela diretora nos mostra, né, a escola que eu trabalho teve uma melhor índice nesse ano no IDEB, né? Isso gera uma satisfação, né? O nosso secretário de Educação é um economista e às vezes ele chega e fala assim, então todos esses discursos nós estamos vendo que tem pessoas que ficam com esse olhar, mas eu não acho que quando pensei essa questão, assim, eu acho que não é quem ganha ou quem perde. Acho que nós queremos discutir o seguinte, nós queremos ganhar e nós queremos de algumas coisas, que são isso, os índices de evasão, os índices de repetência, e não consigo enxergar, né, que tenha um perdedor para isso, porque toda a cadeia escolar, ela tende a ganhar, se o menino gosta de estar na escola, porque se aquilo atrai, né, você modifica toda a cadeia, então isso para mim é um ganho, eu não consigo enxergar, né, isso muda a cadeia da vida do sujeito, das comunidades, então assim, claro, a gente não são tudo flores, né, nessas questões, mas assim, nós que estamos envolvidos nessa discussão, nós não podemos acreditar, nós queremos que a perda seja para a violência, né, para aquelas pessoas que estão roubando as crianças para o trabalho infantil, para sérios fatores, é isso que nós queremos. Agora, os resultados, eu acho que a gente vai ter que ter, né, nós estávamos conversando, um tempo maior, para a gente realmente, que bom que os índices do IDEB comecem a mudar, que a gente tenha incentivo para algumas coisas, porque aí realmente nós vamos ter mais pessoas jogando no nosso time. A Letícia também pergunta, Renata, como é que reage a sociedade? Por tudo isso que você já me disse, eu imagino que a reação lá em Belo Horizonte tenha sido a melhor possível. Sim, crescente. Eu gosto sempre de dar um relato assim, são várias possibilidades. Uma delas é porque a gente vai mexendo com a vida das pessoas, né? Uma garota outro dia de 10 anos falou comigo assim, eu não vejo exatamente disso, mas quando a gente vê, a gente tem que se mover para aí. Professora, eu mudei de organização na aula de matemática. Eu era do grupo das mais fracas e a minha professora falou assim, olha, realmente, fazendo todos os para-casas, como você está fazendo e vindo à aula, você melhorou. Eu acho que é por causa do programa que você está fazendo parte. Uma senhora chegou para mim outro dia e falou assim, eu acho que agora eu posso trabalhar, porque posso deixar meus filhos no programa, e, quer dizer, você muda um pouco, né? Nós discutimos muito por que esse programa, só para proteger, para tomar conta, não é isso, mas a gente vai interferindo em diferentes pontos da construção da sociedade, que eu acho que nós queremos, né? E que nos dá satisfação, porque muitos anos nós sofremos porque a gente não via que isso começava a trazer. Então, eu creio que a gente esteja caminhando para esse sentido.
Eu queria falar uma coisa em cima disso, Murilo, que é o seguinte, eu acho que a gente ficou durante bastante tempo em relação à história da escola, ou seja, as dificuldades, a defasagem de idade série, isso é uma coisa que a gente vem discutindo há bastante tempo e desencadeando programas, teve bastante investimento nisso e tal, isso teve efeito, não é uma coisa que isso não mudou, tal, não, isso teve efeito, mas eu acho que a gente vinha fazendo uma coisa que era enfrentar um ciclo vicioso. Certo? Da não aprendizagem. Então, quanto mais ele não aprende, isso vai só piorando, tá certo? E a gente tentando incidir aí. A perspectiva da educação integral faz uma coisa que é instaurar, tá certo? Um ciclo virtuoso. Tá certo? Ou seja, essa possibilidade de conhecer o território, de ampliar o campo de relação. Focar nas potencialidades. Isso, focar nas potencialidades vai produzindo uma coisa vai produzindo o envolvimento, o sujeito consegue aprender, ele se sente mais capaz, então, portanto, ele pode enfrentar outros desafios, o professor fica mais feliz porque o desempenho do aluno muda, e daí, então, portanto, ele mexe no jeito de trabalhar, tá certo? Então, não pensar que o que vai mexer nisso é uma outra coisa, uma preparação, tá certo? Não, é isso que está acontecendo mesmo, que vai mexer no jeito de fazer. Ok. Suzana, o texto do boletim cita experiências, o boletim que os professores receberam já, cita experiências em curso nas cidades de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Juiz de Fora, em Minas, Apucarana, no Paraná, Americana, em São Paulo e Erechim, no Rio Grande do Sul, além, por exemplo, de Picada Café e Porto Alegre, que a gente mostrou, e tantas outras. Essas experiências já estão configurando aí um terreno, um espaço para que haja um grande diálogo nacional em torno da educação integral? Pois olha, eu acho que tem aí, vamos dizer, um potencial para esse diálogo, né? Essas experiências e tantas outras que estão acontecendo, né? Porque nós já temos um grande número são 400, mais ou menos, é um número grande aí já de alunos envolvidos no programa de educação integral ao longo do Brasil, né? E isso vai crescer para 2009, a perspectiva é que cresça mesmo. Bom, o que a gente tem? Algumas dessas experiências até têm já produzido materiais audiovisuais, já estão até na mídia, a gente às vezes já encontra, né? Tem notícias e de publicidade dessas experiências. Mas nós também tem algumas coisas em curso, assim. Por exemplo, a gente tem agora 4 universidades pesquisando, tentando fazer um mapeamento grande, né? Para tentar localizar no Brasil todo experiências que se relacionam com a educação integral. A partir, então, né, desses dados, porque a gente está num momento ainda muito cedo, né? Ainda a gente não tem, vamos dizer assim, um tempo suficiente para a gente poder estabelecer essas trocas. Mas como é que ela está acontecendo? Então, tem essas pesquisas né, que vão, acho que, trazer dados importantes, mapeamento do trabalho de educação integral no Brasil. Tem também os seminários regionais que estão acontecendo agora para poder debater, né, por conta do Mais Educação, que estão já acontecendo. Há previsão de um seminário nacional que vai ocorrer também até o final do ano. Então, nesses momentos, a gente vai publicizando, vai discutindo alguma coisa nesse sentido, né? E a gente está produzindo um documento, né? O MEC está produzindo um documento, que seria um documento que vai estar pronto em breve e tem o objetivo de estabelecer o debate sobre a educação integral, né? Como não há nada pronto, a ideia não é que venha nada pronto, mas que possamos então dizer de que educação integral a gente está falando, né? Qual é o entendimento que se tem, e a partir disso então as comunidades, eu acho que estariam com mais possibilidade desse diálogo, né? Então acho que isso ainda tem aí, vamos dizer assim, um caminho a perseguir nisso, né? Certo. Temos mais uma cursista ao telefone, vamos ouvir a pergunta da Joceline aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem, Joceline? Bem, boa noite. O projeto Escola Aberta é um projeto criado para proporcionar cultura e lazer, ou cabe ao projeto em atender a necessidade existente na comunidade, como, por exemplo, a exclusão digital existente em várias comunidades? Obrigada. Obrigado, Joceline, pela sua pergunta, pela sua participação aqui no Salto. Suzana, a gente acabou de ver a experiência da Gilberto Jorge no início do programa, que não está voltada só para a cultura e lazer. Exato, acho que a grande ideia, né, isso acho que talvez até já tenhamos discutido aí, né, em outros programas, mas a ideia é a gente poder trabalhar com as diferentes linguagens, né? Então tem a questão do esporte, a arte, né? E tem vamos dizer assim, toda essa parte da informática, né? Da relação com as novas tecnologias. Tem pessoal profissionalizantes. Exato, né? Tem pessoal mexendo com robótica. Cada um vai dizer do que está querendo naquele momento, que pode ser em outro momento outra coisa. Claro, exatamente. A diferença é essa, eu acho que essa é uma boa oportunidade, até porque tem assim um projeto pensado assim, um compromisso também dos ministérios, né? Em trabalhar junto nisso. E tem
tem o esporte aí. Então, o que acontece? A professora, acho que foi aqui de Picada Café, ela dizia, né, a gente descobre que o aluno não vai tão bem aqui, mas vai melhor ali. Quer dizer, bom, lá pelas tantas a gente talvez esteja olhando, né, que não existe só um jeito de aprender, são diferentes modalidades, são diferentes inteligências, e quem sabe com essa abertura a gente possa, então, garantir esse espaço para dentro do currículo também das diferentes linguagens. Então, só tem possibilidade de diversificar, né, para a professora. Bom, recebemos mais perguntas aqui, vou tentar fazer todas que chegaram para poder deixar todo mundo feliz aí nos telepostos ao redor do Brasil. A Edir de Abreu Félix, Renata, é do CIEP 341, do Instituto de Educação Sebastião Pereira Portes, de Queimados, aqui no Rio de Janeiro. Ela pergunta, como promover projetos de educação integral em escolas onde existem altos índices de violência externa, como, por exemplo, o tráfico de drogas, presença de facções criminosas e etc. A gente está falando o tempo inteiro que não existe modelo, né? Mas as experiências que a gente está vendo, elas estão sinalizando de que você tem que começar a encontrar os parceiros que aquela comunidade sinaliza, né? Podemos dizer uma associação, quer dizer, a experiência que a gente está vendo, assim, que existem diferentes parceiros. Uma isca tem que ser colocada, tem que ser apresentado o projeto, tem que se acreditar que isso é possível e encontrar os parceiros, porque eles vão trazer interlocução com a escola, eles vão começar a gerenciar o espaço, diferente do que você estava dizendo, né? A escola às vezes está fechada, deu 5:30 da tarde, fecha o portão e a reabre no outro dia. Então, quer dizer, você vai ter que fazer esse movimento e acreditar que, num determinado momento, encontrar o ponto de partida. Que para uns é o esporte, para outros é uma atividade profissionalizante, para outros é uma coisa artística. E aí, colocando uma questão que eu penso muito, que é o seguinte: onde está algum diferencial desses momentos? Escola aberta, o tempo que o aluno é o fora curricular, é a possibilidade da escolha. Né? E nós temos que dialogar isso, inclusive, com os meninos. Porque é fundamental aprender matemática, geografia, ter um conjunto de coisas, e elas são fundamentais. E ali nós teremos que passar aquilo tudo. Mas tem um momento que é da escolha, que a escola, historicamente, não fazia. Você entregava pronto para ele, nós sabemos o que você precisa. E quando ele vai escolher, né, ele está dizendo para onde ele quer caminhar a vida dele, ele vai se encontrar. Então, essas possibilidades aí é que estão nisso. Então, o que a sua comunidade aponta? Né, quem são os sujeitos que estão lá? Pode ser um artista, tem experiências que eu já vi o artista é um interlocutor. Né? Pode ser um atleta, então quer dizer, vai ter que encontrar a pista e usar aquele sujeito para dialogar, para penetrar e para trazer. Maria Júlia, Edvan Sampaio Mendes é do Centro de Ensino Médio, professora Antonina Milhomem, de Araguatins, no Tocantins. Obrigado pela participação, Edvan. Ela pergunta, ela quer saber, aliás, mais detalhes de como funciona a educação integral, na questão da educação integral, a distribuição dos tempos ou atividades na escola, já que o aluno fica mais tempo dentro da escola. Como organizar a rotina da escola sem ficar cansativa? E qual a avaliação dos pais para este processo? Talvez essa avaliação dos pais aqui esteja relacionada àquela cobrança por conteúdos. Mas meus filhos não aprendeu a conta, não aprendeu. Então, acho que isso... como que é o nome dela mesmo? Desculpa. Edvan. Edvan, então eu acho que o desafio que está colocado é o seguinte, que nós não vamos produzir uma resposta para essa questão de como a gente vai organizar, quais são as questões mais importantes, sozinho. Certo? Acho que essa é a primeira. Como é que nós vamos produzir uma resposta para isso? Em diálogo com as crianças, com os adolescentes, com as famílias. Então, a família não é que ela vai simplesmente aderir ou não a uma ideia, tá certo? Ela vai discutir aquela ideia. Né? Então, esse é um caminho que permite você fazer uma solução, uma resposta para essa questão que tem a ver com aquele lugar, com aquelas pessoas. Acho que essa é a primeira. Então, a gente poder fazer um passo para trás do ponto de vista da angústia, de que a gente tem que fazer a solução. Como que a gente vai equacionar isso? Então, a gente vai equacionar isso na relação com aqueles que estão envolvidos. Né? Acho que essa é uma coisa. E eu queria só chamar a atenção que isso tem a ver com um jeito novo de fazer política pública. A gente tem uma história de que política pública ela tem um traço totalitário, tá certo, aí do Estado, que ele implementa. Ou seja, muitas das escolas que a gente tem hoje, elas foram implementadas assim: vamos pôr a escola aqui porque é bom, vai lá, constrói a escola, põe, pronto, e daí você tem que usar aquela escola daquele jeito. Então, acho que aqui tem uma questão que é um jeito democrático de fazer política pública, ou seja, em diálogo com aquele que é demandatário da política pública. Certo? Acho que essa é uma questão. Eu queria só juntar com isso com a questão
que a Renata estava falando, da história da escolha, tá certo? Eu acho que tem uma coisa que a gente traz para dentro aí, que vai para o diálogo com o currículo, que está organizado e tal, que é a questão da escolha, traz o campo ético para a conversa. Né? Então, na convivência democrática, aprender a escolher, tá certo? Aprender a decidir é essencial, tá certo? Eu posso saber muito bem matemática. Se eu não souber tomar uma decisão, a matemática vai servir pouco para mim. Então, acho que tem uma coisa aí que é que as crianças e adolescentes poderem não só aprender a matemática, o português e a interpretação do texto e tal, e o conjunto das outras disciplinas, mas é poder usufruir dela. Ou seja, poder fazer com que ela esteja na vida delas e esteja ajudando ela a fazer a vida dela ficar mais legal, mais perto do que ela quer. Certo. Suzana, mais um e-mail enviado pelo pessoal do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, de Duque de Caxias. Essa pergunta foi enviada pela Simone da Silva e pela Patrícia Conceição. Obrigado às duas pela participação. Elas querem saber como podem obter o relatório da Conferência Mundial de Educação para Todos. Segundo elas, os cursistas querem conhecer o que as autoridades internacionais falam nesse documento. E quem sabe pensar num grande debate lá na escola delas. Então. Bom, eu acho que o caminho mais rápido, vamos dizer assim, talvez seja o pessoal consultar pela internet, né? Entra no site da Unicef, né, ou da Unesco, porque esses documentos que são oriundos de conferências, né, eles estão lá disponíveis. Então eu acho que é mais simples dessa forma. Também tem impresso e publicação, tem livros sobre isso, mas eu acho que é o caminho talvez mais acessível, né? E aliás, a gente vai descobrindo muita coisa, né, nessa navegação aí. Inclusive, eu acho muito interessante, né, não sei se todo mundo sabe, mas a gente já pode ter acesso, o professor pode ter acesso hoje ao seu IDEB, o IDEB da sua escola, né? É interessante isso. Esses dias comentava alguma coisa, mas onde que eu posso ver isso, né? Como o IDEB eu já posso ver aqui agora, não tem que esperar chegar, né? Então, tá aqui, ó, vamos ver como é que era, já tem a progressão ali. Então, acho que isso é a gente poder também se relacionar, utilizar, né, desses dados para já ir pensando no cotidiano o que a gente vai fazer a partir desses dados, né? E nisso entra aquela questão que nós conversamos, que a construção de um projeto vai estar colocado principalmente pela troca. Troca das experiências, como que você conseguiu isso, de que maneira, baseado no quê, entre as escolas, né? Isso eu tenho visto, assim, quando você senta 2, 3 escolas, você constrói ali uma possibilidade, uma hipótese, não é ficar brincando de experimento com os meninos, não, né? É construir uma hipótese. Eu me lembro muito que logo no início, na escola que a gente está trabalhando, a gente decidiu que o almoço é self-service. Não tem essa história das crianças receberem um prato pronto. Vamos trabalhar com isso. E isso gerou tantas pessoas dizendo, por que você fez isso? Eu falei, isso está baseado na questão da autonomia. E nós temos que ensinar essas crianças a dar valor, a aprender, a fazer, a se cuidar, porque essa é a possibilidade hoje. A mãe está trabalhando, ele tem que aprender isso cedo, tem cuidado, quer dizer, você constrói um conjunto de questões. E aí o professor se viu assim, onde que era a referência dele? A escola, que serve a comida colocada, historicamente. Então, assim, você constrói um novo parâmetro para isso e as experiências têm falado bastante. A Renata fala de troca de experiências, Maria Júlia, mas também é importante que haja um conhecimento, se conheça as experiências. Você dizia aqui durante o intervalo que há um monitoramento em curso da experiência de Belo Horizonte, né? Sim. Isso. Então, isso que eu estava pensando quando ela estava falando, porque eu acho que tem uma, quer dizer, falando um pouco no trajeto do que ela estava dizendo. Bom, vai ter almoço, então como vamos fazer? Então vamos, baseado na ideia de autonomia, então vamos fazer assim. Eu acho que tem uma coisa, por exemplo, eu visitei escolas, certo, que vão fazendo um passo a partir disso, que é, vamos discutir então o cardápio, tá certo? Só um instantinho, eu vou precisar te interromper, Maria Júlia, criar um suspense no cursista, porque a gente já está chegando, infelizmente, ao final do programa de hoje, já vamos partir para as considerações finais dos nossos convidados. Vou continuar com a Maria Júlia, para você concluir essa resposta e fazer já as suas considerações. Tá bom. Então, falar de duas coisas. Aí uma coisa então, a gente vem fazendo, o SEMPEC vem fazendo o monitoramento aí da experiência em Belo Horizonte e acompanhando não só a escola integrada, tá certo? Mas a escola de tempo integral também, certo? Que também começou com turno e contraturno, no sentido de separado, e hoje já tem outro desenho, certo? E também uma outra experiência que são escolas que têm um campo de relação mais próximo com organizações não governamentais e, portanto, então, tem parte dos seus alunos que estão no contraturno numa organização não governamental,
certo? E que essa proximidade, essa relação também é tensa, tá certo? Mas então a gente está acompanhando um pouco isso e acompanhando no seguinte sentido, podendo pesquisar isso, produzir relatórios e ir para a conversa apresentando, tá certo? Para que as pessoas possam... Então tem muitas mudanças que já são decorrência desse monitoramento. Eu queria falar de uma outra coisa que acho que tem um outro desenho aí também, que é uma perspectiva intersetorial. A cidade de Santos tem um programa chamado Santos Criança, que é de uma política intersetorial para a educação integral. Então, combina as políticas, tá certo, para que isso possa acontecer. Ok, Maria Júlia, muito obrigada pela participação. Renata, por favor, suas considerações finais. Bom, primeiro eu gostaria muito de agradecer o convite, né? A gente está no cotidiano de uma escola, não gosto muito daquela coisa que está na prática, acho que a gente está no cotidiano de uma escola e é um prazer a gente vir, porque eu estou defendendo essa tese mesmo. Nós estamos precisando de trocar essas informações, né, e criar novas redes. E eu queria aproveitar um detalhe das conversas que nós tivemos aqui, dizer assim, a experiência de Belo Horizonte, por exemplo, nós estamos trabalhando com as universidades. Elas são nossas parceiras, trazem os bolsistas, que são os agentes que estão atuando com os alunos, não naquele estágio curricular, mas uma experiência de trabalho, né, como qualquer engenheiro, qualquer jornalista vai trabalhar. E isso tem produzido para a gente uma possibilidade muito interessante, que eu acho que amanhã seria uma coisa interessante, que é a questão do profissional. Né? E essas experiências têm sido muito bacanas no sentido de trazer o conhecimento, de abrir esse leque. Então, foi um prazer também conhecê-las, discutir isso. E a gente está em Belo Horizonte com o programa Escola Integrada. Nós temos um blog, né? A nossa escola tem, algumas escolas têm. Quem quiser conhecer um pouco da nossa convivência lá, a nossa escola chama-se Aurélio Pires, então é MAP Integrada, @blogspot. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, vai conhecer um pouco do nosso cotidiano. Certo, só repetindo, mapintegrada.blogspot.com. Ok, muito obrigado pela participação, Renata. Suzana, por favor, suas considerações finais. Pois então, também queria agradecer, né? É sempre bom a gente estar num coletivo, podendo discutir, trocando ideias, principalmente num momento como este, né? Em que a gente tem uma oportunidade de repensar esse modelo de escola, do qual a gente tem muitas críticas, né? Muita coisa se faz positivamente e temos feito belos trabalhos na escola. Hoje nós temos 400 alunos já, mais ou menos, no Brasil, envolvidos em práticas de educação integral, e ainda que nós não tenhamos ainda, estamos muito no início disso tudo, né? Então essa gente começou, teve coragem, eu acho que isso é importante. Importante aproveitar então esse momento, acho que a ideia que talvez finalizando, né, de que a gente possa, o professor na escola, a direção, nesses municípios, possamos aproveitar esse momento de autonomia, né? E possamos realmente construir democraticamente de que educação integral nós estamos falando e que projeto nós queremos, né? Então, no diálogo, na aposta com a troca dos saberes, né? Num processo muito intercultural, acho que aí nós ganhamos todos, né? É isso. Ok, Suzana, obrigada pela participação. Você, cursista, um desafio amanhã. Todo mundo que participou ao longo de toda a semana, eu conto com as perguntas de todos vocês amanhã, no último programa dessa série. Termina aqui o Salto para o Futuro de hoje, o quarto da série Educação Integral. Participaram do programa Suzana Pacheco, professora da UniLaSalle, em Canoas, no Rio Grande do Sul, e consultora dessa série. A Maria Júlia Azevedo, coordenadora da área de Educação e Comunidade do CENPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, e Renata Dalferro, coordenadora do programa Escola Integrada da Escola Municipal Aurélio Pires, em Belo Horizonte. Muito obrigado pela participação de todas vocês. Obrigada. No programa de amanhã vamos falar sobre os profissionais da educação integral. Eu espero por você. Tchau.